Vamos ler aqui na nossa Bíblia, na nossa versão. Antes, um homem me fez uma pergunta outro dia. E ele perguntou assim: adianta alguém ajudar na obra de Deus se é uma pessoa errada, se é uma pessoa pecadora? E eu disse a ele que adianta. Então, Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com todos. Quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 7, verso 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e ungiu os pés de Jesus. Chorou sobre os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Eu respondi então a este homem: nós somos todos pecadores. Ninguém que vive nessa terra pode se declarar sem pecado. Somos humanos, somos falhos, somos frágeis e, consequentemente, pecadores. Pecamos por palavras, por ação, por omissão, por pensamento, por sentimento. Pecamos de toda forma. Porém, a diferença entre os pecadores reside no esforço que cada um faz para acertar a sua vida e obedecer a Deus. Reconsiderar, relevar, mudar. Veja bem, eu disse a ele, alguém que se esforça para que a obra de Deus se expanda, para que a palavra de Deus chegue a muitos lugares, através de bíblias, folhetos e pregações, alguém que ajude as missões evangélicas, o evangelismo. Sobre este alguém, o olhar de Deus sobre essa pessoa será de aprovação, pois ela está se esforçando para o que é de Deus, para o que provém de Deus. Mesmo que este homem ou que esta mulher sejam pecadores, a obra deles, o esforço deles aponta o contrário. Mostra que eles têm no coração o desejo de acertar e de ajudar na obra de Deus. Então, eles estão procurando obedecer, estão procurando serem úteis e estão se esforçando para fazer algo que agrade a Deus. É lógico que as obras não salvam, não seremos salvos pelo que fizermos. Quem nos salva é Jesus, quem nos redime é Jesus, quem nos perdoa é Jesus. Mas, de outro lado, uma fé sem obras é uma fé morta. Não há testemunho e não há obediência a Deus. Havia neste lugar muitas pessoas em que este homem me fez a pergunta, e algumas delas ajudavam na obra de Deus e outras não. Ele fez essa pergunta porque ele observou alguém ajudando na obra de Deus. Eu disse a ele ainda, vamos fazer uma reflexão. Um homem que oferte e ajude na obra de Deus, comparado a um homem que não oferte e não ajude com nada na obra de Deus, ambos são pecadores, ambos são frágeis e ambos são passíveis de erros. Mas quando estes dois estiverem em uma grande necessidade de ajuda e de socorro espiritual, os dois vão orar e vão pedir socorro a Deus. Como será a resposta de Deus para eles? Ela será diferente. O que ajuda certamente terá um olhar complacente de Deus, um olhar ajudador, enquanto que o que nada faz, não digo que seja desprezado por Deus, mas o atendimento e a atenção de Deus para com ele será diferente do que a atenção de Deus para com aquele que lhe é temente e ajudador. A Bíblia nos dá muitos exemplos em que podemos nos apoiar. Eu citarei 2. Deus disse para o sacerdote Eli, honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Deus honra os que lhe honram. Como será que Deus faz isso? Ajudando, protegendo, aconselhando, levando os seus servos até essas pessoas que lhe honram, para que ajudem, para que ensinem, para que aconselhem, para que orem e para que intercedam. O versículo que temos lido de uma mulher pecadora, que levou o vaso de alabastro e ungiu a Jesus, que lavou os seus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, olha o que Jesus disse para o fariseu que o recebeu na sua casa. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco ama é perdoado. É perdoado pouco, né?
Aquele que pouco ama é perdoado pouco. Aquela mulher, mesmo sendo pecadora, amou. Olhe a frase, porque muito amou. Jesus estava prestes a ser preso, estava prestes a ser crucificado. E essa mulher o ungiu para esta hora. O amor desta mulher por Jesus o confortou, o ajudou. Ele recebeu e declarou: os teus pecados estão perdoados. E ela era pecadora. Quando amamos a Deus, ou seja, quando nos movemos nessa terra, fazendo a sua vontade, e a última ordenança de Jesus, a mais importante, ide por toda a terra e evangelizai, se isso não é amor a Deus, quem obedece ama, faz o que agrada a Deus, isso é amor a Deus. Há uma promessa de Deus no livro de Salmos, no 91, no verso 14, né, que ele diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei e pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei, e fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Veja que o primeiro mandamento, o mais importante mandamento da Bíblia, é um mandamento com muitas promessas. Eu não me canso de falar e de meditar neste mandamento, que diz no original: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e a nenhum outro Deus adorarás. Vejo muitos lutando nessa terra. Alguns querem parar de fumar, outros querem parar de beber, outros querem abandonar algum vício, alguma compulsão. A esse eu digo: o segredo é amar a Deus. E quando amarmos a Deus, receberemos a sua atenção e o seu perdão, como foi com esta mulher pecadora. Como foi com a mulher pega em adultério, que seria apedrejada até a morte. E Jesus disse a ela: nada tenho contra ti, mulher. Vá e não peques mais. Jesus veio exatamente para estes, para os doentes, para os que necessitam do seu amor, para os frágeis, para os pecadores. Ele é o médico dos médicos. Se nos prostrarmos diante dele, se nos ajoelharmos no nosso quarto e pedirmos perdão a ele de coração, ele nos perdoará e nos dará uma vida nova. Este é o segredo do amor, da grande misericórdia de Deus para conosco. Billy Graham, famoso evangelista, impulsionado por Deus, falou de Jesus para uma famosa atriz americana, Marilyn Monroe. Ao que no seu camarim ela lhe disse: eu não preciso deste teu Jesus. Eu sou rica, eu tenho tudo o que preciso. Muitos empregados me servem. Deus impulsionou um famoso evangelista para falar de Jesus para uma atriz famosa. E ele foi ao seu camarim. Não deve ter sido fácil chegar até ela. Ela era muito famosa, mas ele obedeceu a Deus. Quantos evangelistas anônimos falam de Jesus para muitos que não dizem a mesma coisa que esta atriz, mas agem exatamente igual a ela. Em algumas semanas ela morreu asfixiada pelo próprio vômito. Estes que agem com descaso podem também sofrer o mesmo descaso de Deus. Olha o que lemos: honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Se desprezam a Deus, poderão também ser desprezados. Se desprezam a palavra, o folheto ou o evangelista, poderão também ser desprezados por Deus. Quando eu sou abordado por um destes evangelistas, eu jamais jogo fora o folheto. Se posso, converso um pouco com ele, ou digo a ele: eu já conheço a palavra. Dê para outra pessoa que não conhece. Outras vezes eu aceito o folheto, leio e logo depois encaminho para alguém. Dê uma chance a Deus para que ele possa ter misericórdia de ti. Peça perdão, te esforce por acertar. Faça alguma coisa que agrade a Deus. Seja do bem, faça o bem. Se puderes ajudar na grande ordenança de Jesus, ide por todo o mundo, até os confins da terra, com as boas novas. Se você pode ir, ajude. Se você não vai, ajude quem vai. A quem está fazendo a obra de Deus, mudará o seu olhar sobre a sua vida, assim como ele promete na sua palavra, assim como Jesus declarou para aquela mulher pecadora. Comece com pequenas coisas. Cuida com as palavras que proferes, cuida com as atitudes, perdoe os que te cercam, leia uma porção da palavra de Deus a cada dia, ore a Deus a cada dia. Nem que seja uma pequena oração, verás que dia por dia tudo o que te cerca começará a mudar na tua vida, começará a mudar também na vida dos teus.
Deus trará pessoas para o teu convívio que te ajudem e afastará as que te desviam dos bons caminhos. Deus começará a trabalhar com o teu coração, te libertando dos vícios, dos maus costumes, de coisas que muitas vezes herdamos dos nossos pais e dos nossos avós, como, por exemplo, o apego ao dinheiro e aos bens. A avareza é algo muito sério. A ira, por exemplo, é algo muito grave, que os que não têm domínio próprio fazem um grande estrago onde estiverem. O criticismo, muitos são demasiadamente críticos, passam por cima das virtudes das pessoas e apontam somente seus erros e suas falhas, entristecem o seu próximo, não ajudam a que vençam na vida, mas amargam mais ainda as suas vidas com críticas que não constroem, mas pelo contrário, destroem. Cuida com o que falas, já é um bom começo. Entrega a tua vida no altar de Deus e peça perdão. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor, para te obedecer. Fala que eu te escutarei. Deus ouvirá a tua oração, o teu pedido de perdão e te dará uma nova chance, uma nova vida. Deus espera de cada um dos pecadores uma atitude, um recomeço, uma nova etapa. Deus olha dos céus todos os dias e espera uma decisão de cada um de nós. É um novo dia, é um novo tempo para recomeçarmos com tudo na vida. Se alguma área da nossa vida está errada, nos voltemos para Deus e pedimos a Ele que Ele nos ajudará e nós venceremos. Vivemos o tempo da graça, o tempo aceitável do Senhor, anunciado em Isaías 61, a era do Espírito Santo, que Jesus mandou para que nos ajudasse. Aceite, coopere, ajude, faça a tua parte. Como disse Jesus, os sãos não precisam de médico, os doentes, sim, eu vim para estes. Somos todos pecadores, sim, somos frágeis, suscetíveis aos erros. Os que fazem a diferença é os que se esforçam para mudar, os que se humilham para Deus e reconhecem que são pecadores. Como o publicano que batia no peito e declarava no templo: sou pecador, Senhor. Para estes, os olhos de Deus estão atentos e complacentes. Para estes, a misericórdia de Deus é grande. Esforça-te e tenha bom ânimo. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas eu conheço um Deus que tudo pode e Ele faz a grande diferença na vida dos que se voltam para Ele. Creia, tenha fé, faça a tua parte, fale com Deus, que Ele te ouvirá. Estarei em oração pela tua tomada de decisão nesse dia e nos dias que se seguirem. Cada vez que te lembrares desta palavra, melhor é obedecer do que sofrer. Que Deus te abençoe grandemente.